Olá pessoal, eu vou dar início a mais um assunto das diretrizes de guidelines e agora é sobre a ressuscitação neonatal. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira e o meu nome é Amanda Moura. Então vamos lá. Quanto a este tema, a primeira coisa que nós temos que saber é que a parada cardiorrespiratória em neonatos, ou seja, aquele que está até nas primeiras 4 semanas de vida, são predominantemente por asfixia. Por isso as diretrizes, elas continuam a dar ênfase na ventilação como foco da ressuscitação inicial. Então a sequência para a ressuscitação neonatal é a ABC, ela continua. Para explicar esse assunto, eu tive que ter o auxílio de outra diretriz que foi atualizada neste ano, em janeiro deste ano de 2016, que é as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Fala sobre a reanimação neonatal e é muito importante, principalmente para quem é especializado nessa área de neonatologia. E tem a atualização para recém-nascido com menos de 34 semanas de vida e a atualização para recém-nascido com mais de 35 semanas de vida. São 2 documentos e estão disponíveis online e eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo para vocês estarem acessando e tendo o documento na íntegra, tanto das de guidelines como as da Sociedade Brasileira de Pediatria. A primeira diretriz diz que a ordem das perguntas mudou e essa ordem das perguntas está direcionada à avaliação da vitalidade ao nascer. É uma diretriz que foi atualizada. Antes eram feitas 4 perguntas instantaneamente ao nascimento, assim que o bebezinho vinha ao mundo, e agora são 3 perguntas e mudou a ordem também. Então, gente, espera-se que a resposta para essas perguntas sejam sim, sim para todas. Caso não seja sim para alguma delas, o bebezinho ele vai precisar de reanimação. Antes as perguntas eram: a gestação é a termo? A ausência de mecônio? Respira ou chora? Tem bom tônus muscular? E agora foi retirada como uma das perguntas a ausência de mecônio e são realizadas somente essas 3. A gestação é a termo? Tem bom tônus muscular? Respira ou chora? Pois o mecônio não significa necessariamente que o bebê ele vai precisar de reanimação, porque o que é prejudicial para o bebê é aspirar o líquido amniótico e não engolir e ir lá para o estômago, não, porque o máximo que vai acontecer com esse bebê é vomitar esse mecônio ou então vai sair nas fezes mesmo. O que é prejudicial, o que levam os bebezinhos para a UTI neonatal é a aspiração do mecônio. A próxima diretriz fala da marca do minuto de ouro. Ela é uma diretriz que foi reconfirmada e diz que foi mantida essa marca do minuto de ouro os primeiros 60 segundos de vida do recém-nascido. Então, se houver vitalidade adequada, com frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto e respiração rítmica irregular, o recém-nascido ele deve receber os cuidados de rotina na sala de parto. Agora, se o recém-nascido, após os passos iniciais, que são aquecer e manter a temperatura do bebê, o posicionamento do bebê, aspiração de secreção na via aérea, se necessário, e secagem, estimulação do bebê, então, se após realizar esses passos iniciais ele não apresentar uma melhora, indica-se a ventilação com pressão positiva. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Ela deve ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida, que é o minuto de ouro, e assim garantir que o recém-nascido ele respire nesse primeiro minuto de vida. Agora aqui nós temos a diretriz que fala da ventilação por pressão positiva, a VPP, e ela continua nas vias aéreas em vez de uma intubação de rotina. É preferível, claro, utilizar a ventilação por pressão positiva, que é o balão com a máscara, o balão de ar com a máscara, do que uma intubação que pode causar lesões e danos e até comprometer mais ainda, em vez de ajudar a comprometer a vida do neonato. Essa diretriz ela foi atualizada e é importante saber que os bebês prematuros que respiram espontaneamente, mas têm um desconforto respiratório, eles podem ser iniciados auxiliados com a ventilação por pressão positiva, ao invés de uma intubação de rotina para a administração da VPP. O ponto crítico para o sucesso da reanimação é a ventilação adequada.
ela faz com que os pulmões do recém-nascido prematuro se inflem e com isso haja uma dilatação da vasculatura pulmonar e assim a hematose apropriada. Então, após os cuidados para manter a temperatura e a permeabilidade das vias aéreas, e se houver presença de apneia, respiração irregular, uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, é indicado a VPP. Ela precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida, que é o minuto de ouro. Essa ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, mais importante e efetivo na reanimação do recém-nascido pré-termo em sala de parto. A próxima diretriz fala do atraso na clipagem do cordão umbilical por mais de 30 segundos. Ela foi atualizada, pois existe uma nova recomendação de que o atraso na clipagem do cordão por mais de 30 segundos é aceitável para bebês a termos e prematuros que não necessitam de ressuscitação ao nascimento. Não existe evidências suficientes para recomendar a clipagem, uma abordagem para a clipagem do cordão para bebês que necessitam de ressuscitação ao nascimento. Nas diretrizes de 2010, eles se referiam ao corte do cordão umbilical como laqueadura de cordão, que é a mesma coisa, e dizia da mesma forma que deveria ter um tempo de espera para o corte do cordão umbilical, só que por um tempo de pelo menos 1 minuto. E agora são por mais de 30 segundos em bebês a termos. Então a diferença de uma diretriz para outra é esse tempo, tá? Que foi mudado. Somente para os bebês a termo e pré-termo que não necessitam de ressuscitação. O Manual do Ministério da Saúde de 2012, que fala da atenção à saúde do recém-nascido, é um guia para os profissionais de saúde, diz que o recém-nascido com boa vitalidade, ele deve ser secado e posicionado sobre o abdômen da mãe, usando assim a mãe como fonte de calor, ou ao nível da placenta, e garantindo que o posicionamento da criança permita movimentos respiratórios efetivos, até o cordão umbilical parar de pulsar, para só então realizar o clampeamento. E o porquê disso? Porque enquanto o cordão umbilical ele está pulsando, há a passagem de sangue e oxigênio da mãe para o bebê. Em média, essa pulsação ela para de 2 a 3 minutos e aí pode realizar o clampeamento. Estudos já comprovaram que bebês que tiveram seus cordões clampeados mais rapidamente para aqueles que demoraram um pouco mais, mostraram a importância desse sangue para que a taxa de ferro no sangue do bebê seja mantida satisfatória até os 6 primeiros meses de vida. Além também de que esse contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente, reduz o risco de hipotermia em recém-nascidos a termo, que nascem com respiração espontânea e que não necessitam de ventilação, desde que, claro, cobertos com campos pré-aquecidos, e aumenta também o vínculo com a mãe. E nesse momento já pode iniciar também a amamentação. De acordo com as diretrizes, a clipagem retardada do cordão está associada a menos hemorragia intraventricular, aumento da pressão arterial e do volume sanguíneo e menor necessidade de transfusão após o nascimento e menos enterocolite necrosante. A única consequência adversa foi o aumento do nível de bilirrubina, que está associado à necessidade de fototerapia em consequência da icterícia, tá bom? Então, foram essas as mudanças que ocorreram com relação à clipagem do cordão. A próxima diretriz eu coloquei aqui que ela foi reconfirmada, apesar dela não estar descrita nas diretrizes de Guidelines de 2010, mas ela está em outra diretriz porque ela já existia. Então, eu coloquei como reconfirmada. Fala do uso rotineiro da ordenha do cordão umbilical, o seu não uso, na verdade, que ela é contra o uso rotineiro da ordenha do cordão umbilical, fora de um cenário de pesquisa, para os bebês nascidos com menos de 29 semanas de gestação. Essa técnica, ela é conhecida como cabo que ordenha. Ela consiste em cercar o cabo com polegar e dedos indicadores delicadamente e espremê-los e lentamente empurrar o sangue através do cabo para o abdômen do neonato. Então, gente, a técnica é essa, só que as diretrizes ela é contra este uso rotineiro sem ser para pesquisa.
O porquê é que há necessidade de que se saiba mais sobre os riscos e benefícios da ordenha do cordão, ou seja, há necessidade de se ter mais estudos. Também um dos fatores pode ser que ela possa aumentar os índices de sangue e de ferro exageradamente, de forma não natural. E aí eleve os níveis de bilirrubina, provocando a icterícia. Também pode provocar a policitemia, que é devido aos níveis elevados de hemácias, células vermelhas no sangue. E aí vai dificultar a oxigenação do bebê. O recomendado é que se espere o cordão parar de pulsar naturalmente para ir realizar o clampeamento do cordão. Agora, mais uma diretriz fala da temperatura, a temperatura dos neonatos. Então, as diretrizes elas deixam claro que a temperatura ela é um fator de previsão e um indicador de qualidade que tem que ser registrado. E fala que a temperatura de bebês recém-nascidos não asfixiados tem que ser mantida entre 36,5 e 37,5 graus Celsius após o nascimento, evitando assim uma hipotermia e principalmente a hipertermia, que é a temperatura superior a 38 graus Celsius. Ela tem que ser evitada. Então aqui eu coloquei algumas medidas que podem ser realizadas para se evitar essa hipotermia. Como, por exemplo, colocar os bebês em berços aquecidos com aquecedores radiantes, ter colchão térmico, gases umedecidas e aquecidas, o aumento da temperatura ambiente, mais CAP e mais colchão térmico também podem ser utilizadas para evitar a hipotermia em bebês prematuros. Agora, se o hospital, o local, ele tiver pouco recurso, tiver recursos limitados, então o que pode ser feito? O uso de capas plásticas, o contato pele a pele e até mesmo colocar o bebê, depois de seco, em um saco plástico para alimentos até o pescoço, podem reduzir a mortalidade. Todas essas recomendações aqui eu tirei exatamente das diretrizes de guidelines, tá bom? Então essa observação aqui quanto ao saco plástico para alimentos está nas diretrizes. Se alguém aí achou esquisito, tá? Ela existe sim e é uma ótima medida para manter o bebezinho bem aquecido na sua temperatura corporal ideal. E aqui, pessoal, quis colocar um caso verídico para vocês verem como acontece realmente na prática. Uma bebezinha que nasceu com 27 semanas de gestação e ela pesava apenas 450 gramas. Ela não tinha nem meio quilo. A médica lá da equipe teve que improvisar com um saco de sanduíche para manter essa bebê aquecida. Eu achei muito interessante, eu quis colocar aqui para vocês como realmente acontece na prática. Só que essa notícia, esse acontecimento foi no Reino Unido, a bebezinha ela é britânica. O que eu achei mais legal foi que um ano após, eles também colocaram uma foto da menina recuperada, bonitinha ali ao lado da sua mãe. Então, pessoal, é assim que acontece, eu achei bem legal. E vamos para os próximos slides. Essa próxima diretriz, eu vou falar da aspiração de bebês não vigorosos, ou seja, aqueles bebezinhos hipotônicos, sem movimentos respiratórios efetivos ou bradicárdicos, que não responderam positivamente aquelas 3 perguntas lá do minuto de ouro instantaneamente ao nascimento. Esses bebezinhos, a aspiração deles com o líquido amniótico meconial. A atualização que ocorreu foi exatamente isso que eu coloquei aqui entre aspas, que a intubação de rotina para aspiração traqueal, ela não é indicada, ela continua não sendo indicada, assim como não era nas diretrizes de 2010. Agora, o que mudou foi isso aqui, se tiver obstrução da via aérea, pode com uma equipe especializada em intubação em neonatos. Tá bom? Então, a mudança é essa, que se tiver uma equipe especializada, abre-se esse leque para que essa equipe, ela intube o bebezinho e assim aspire o líquido pela traqueia, beleza? Então, somente nesses casos. A explicação que foi dada nas diretrizes para não intubação de rotina, nesses bebês, mesmo que não vigorosos, com líquido amniótico, então foi porque os especialistas, eles deram mais valor em evitar danos, ou seja, é preferível aplicar a ventilação com pressão positiva, que é aquela com a bolsa máscara,
é preferível isso do que evitar possíveis danos causados pela intubação traqueal e aspiração, porque o bebezinho ele tem tecidos moles, ele ainda está em processo de crescimento, de desenvolvimento, ele ainda tem muita coisa que vai ser formada. Então, uma intubação nesses casos, numa situação dessa de emergência ali, poderia até mesmo provocar lesões e assim complicar ainda mais o quadro desse bebezinho. Próxima diretriz fala da administração de oxigênio em recém-nascidos prematuros, aqueles que têm menos de 35 semanas de gestação. Então, as diretrizes, elas falam que deve-se iniciar a ressuscitação de bebês prematuros com menos de 35 semanas de gestação com pouco oxigênio, de 21 a 30%. E o porquê? Porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, na reanimação do RN pré-termo em sala de parto, as pesquisas ainda não responderam à questão da concentração de oxigênio ideal durante a ventilação. Sabe-se que a hipóxia ela está associada às lesões disfuncionais em todos os sistemas biológicos, que pode acabar em falências de múltiplos órgãos e levar à morte. E a hiperóxia, por sua vez, ela gera o aumento dos radicais livres, que desencadeiam a oxidação enzimática, inibição de síntese proteica, inibição de síntese de DNA e a peroxidação lipídica, resultando assim numa lesão tecidual, porque os seus mecanismos de proteção antioxidantes ainda são imaturos. Então, por um lado, o uso do ar ambiente pode não ser suficiente para que tais pacientes atinjam uma oxigenação adequada e, por outro lado, a oferta de oxigênio a 100% pode ser danosa e gerar lesões inflamatórias em todo o nível sistêmico. Então, o que diz as diretrizes de Guidelines de 2015 é o mesmo o que diz as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicada nesse ano, que recomenda-se não iniciar a reanimação com concentrações elevadas de oxigênio, maior ou igual a 65%. Não é recomendado isso em recém-nascidos pré-termos, porque esse aumento não leva a melhora na sobrevida, nem a melhora na displasia broncopulmonar, nem melhora a hemorragia perintraventricular e nem retinopatia de prematuridade, comparado com as concentrações de oxigênio de entre 21 a 30%, que são bem melhores os resultados. Então, os valores de saturação de oxigênio medidos no pulso ou na mão direita do recém-nascido, eles têm que se basear nesses valores aqui que eu coloquei nessa tabela, que se aproximam de valores medidos em bebês saudáveis nascidos a termo de um parto vaginal. Então, esses são os valores de referência, tá bom? É de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui nós temos os valores da saturação de O2 pré-ductais desejáveis, segundo a idade pós-natal. E aqui nós temos os minutos de vida, os primeiros minutos, e a saturação que é desejada. Até 5 minutos, deseja-se que o neonato ele tenha 70% a 80%. De 5 a 10 minutos de vida, que ele tenha uma saturação maior, de 80% a 90%. E mais de 10 minutos, deseja-se que ele esteja lá quase com a saturação normal, de 85% a 95%. Então, são esses os valores que devem ser considerados na administração de oxigênio em recém-nascidos prematuros. Com relação ao que mudou das diretrizes de 2010 para as de 2015, falava nas de 2010 as mesmas coisas, praticamente. Falava que a concentração de O2 também tinha que ser baixa, não administrar a 100% de O2. Da mesma forma, também deveria se verificar a oximetria pré-ductal, ou seja, no pulso ou na mão direita. O que mudou foi que antes não existia tantos estudos. A maioria dos dados era de bebês nascidos a termo, não durante a ressuscitação, com um único estudo de bebês prematuros durante a ressuscitação. E hoje já existem mais dados fornecidos de uma meta-análise de 7 estudos que não demonstraram nenhum benefício para a sobrevivência à alta hospitalar, a prevenção de displasias broncopulmonar, hemorragia intraventricular ou retinopatia da prematuridade quando recém-nascidos prematuros foram ressuscitados com altas concentrações de oxigênio.
mais que 65%, em comparação com aqueles que foram ressuscitados com uma oferta menor, de 21 a 30%. A próxima diretriz fala da avaliação da frequência cardíaca, utilizando-se um eletrocardiograma de 3 derivações. Essa aqui também foi atualizada e diz que durante a ressuscitação dos bebês prematuros e nascidos a termo, pode ser útil o uso do eletrocardiograma de 3 derivações para medir com mais rapidez e precisão a frequência cardíaca do recém-nascido. Mesmo com o uso do eletrocardiograma e do oxímetro de pulso, que dão valores de frequência cardíaca, diz nas diretrizes que a avaliação da frequência cardíaca ela tem que ser feita por ausculta do pulso precordial. Então tem que pegar o estetoscópio e colocar lá no peito do nenenzinho, do coraçãozinho dele, na região precordial, e ouvir o pulso. As diretrizes também falam que a palpação do pulso umbilical, do cordãozinho umbilical lá, também pode fornecer uma estimativa de pulso e dar uma frequência cardíaca, e que ela é mais precisa do que a palpação em outros locais. Então, pode-se optar também quando ele for detectável, esse pulso no cordão umbilical. Agora, o porquê dessa diretriz? É que foi constatado que a avaliação clínica da frequência cardíaca na sala de parto, ela não é muito confiável e nem precisa. E a frequência cardíaca, quando ela não é muito precisa, com os valores corretos, ela pode levar a uma ressuscitação desnecessária. O eletrocardiograma, ele exibe uma frequência cardíaca precisa mais rápido do que a oximetria de pulso. E é mais comum a oximetria de pulso exibir uma frequência mais baixa nos primeiros 2 minutos de vida, muitas vezes em níveis que sugerem a necessidade de intervenção. Então, pessoal, vou fazer um resumão aqui. Primeiro tem que ser usado o oxímetro de pulso e tem que ser o pulso precordial, na mão direita do bebezinho. Depois é necessário também que se faça a ausculta do pulso precordial. Então a frequência cardíaca vai ser verificada pela ausculta do pulso. E ao mesmo tempo eu posso usar o eletrocardiograma, também tem que ser usado. E o eletrocardiograma, ele vai dar os valores de frequência cardíaca e da oxigenação do bebezinho. Então, pessoal, por via de regra, use tudo, porque com esses valores vai ser possível fazer a comparação e ver se realmente os valores ali da ausculta está de acordo com o da saturação medida no oxímetro, está de acordo com o eletrocardiograma. E aí, com esses valores mais precisos, vai ser possível dar um atendimento bem melhor para esse recém-nascido. A próxima diretriz fala da insuflação contínua com mais de 5 segundos de duração para o recém-nascido. Fala que ela não é indicada. Então é importante saber que por mais que a insuflação de ar nos pulmões, por meio da ventilação por pressão positiva, que é usando o balão e máscara, acarrete na dilatação da vasculatura pulmonar e permita que a hematose ocorra de forma apropriada, existem estudos realizados em recém-nascidos pré-termos que não demonstraram benefícios quanto à redução da síndrome do escape de ar e nem da displasia broncopulmonar ou também a redução da mortalidade neonatal. A próxima diretriz fala do uso da máscara laríngea como alternativa à intubação traqueal. Eu coloquei essas 3 imagens aqui, mostrando como é que é essa máscara laríngea. Nós podemos perceber que essa parte azul da máscara, ela fica totalmente alojada dentro da boca da pessoa, pode ser adulto, mas no caso aqui é recém-nascido. Então ela fica totalmente dentro, passando pelo esôfago e ficando ali alojada na região da laringe. Então, ela é uma alternativa à intubação traqueal. Esse bebezinho aqui que está no meio, ele está em uso dessa máscara. Então, é considerado o uso dessa máscara caso não se obtenha êxito com a VPP. Essa máscara, ela é recomendada durante a ressuscitação do recém-nascido com 34 semanas ou mais de gestação, quando a intubação traqueal não surte efeito ou é inviável.
Não há indicação de máscara laríngea em recém-nascidos pré-termos, aqueles abaixo de 34 semanas ou com peso inferior a 200 gramas, porque não existe estudos de qualidade para avaliar sua eficácia e segurança nesse grupo de neonatos. Agora eu vou falar das técnicas de compressão cardíaca, como elas devem ser feitas no recém-nascido. A ventilação e a massagem cardíaca, elas têm que ser realizadas de forma sincronizada, que é na sequência de 3 por 1, ou seja, 90 compressões e 30 respirações por minuto, que vai dar 3 movimentos de massagem para uma ventilação. Então a técnica ela tem que ser assim, 3 movimentos de massagem cardíaca para um movimento de ventilação, e somando aí um total de 90 massagens e 30 ventilações. A frequência continua também 120 eventos por minuto, e a profundidade da compressão ela tem que englobar 1/3 da dimensão antero-posterior do tórax, de maneira a produzir o pulso palpável. Permanece da mesma forma como nas diretrizes de 2010. Os socorristas, eles também podem considerar uma relação mais alta, por exemplo, de 15 por 2, 15 compressões e 2 ventilações, caso eles acreditem que a parada tenha sido de origem cardíaca. Então é isso, pessoal, não mudou nada com relação às técnicas de compressão cardíaca em relação a de 2010. Com relação à técnica de compressões torácicas ao mesmo tempo do uso de oxigênio, fala que embora ainda não existam dados clínicos e os estudos que existem em animais durante a parada cardiorrespiratória não indiquem vantagens do uso de oxigênio a 100% durante a massagem, é de bom senso aumentar a concentração de oxigênio até 100% no RN pré-termo, que está recebendo a ventilação por pressão positiva e massagem cardíaca. Então, é indicado o aumento desse oxigênio durante a ventilação por pressão positiva e a massagem cardíaca, até 100%. Essa diretriz aqui, ela é diferente da diretriz que fala da oferta de oxigênio, que tem que ser com pouco oxigênio ao se iniciar a ressuscitação no RN pré-termo. Porque aqui está falando do uso do oxigênio a 100% ao mesmo tempo que aplicadas as compressões torácicas. E na outra diretriz que eu falei, ao ser iniciada a ressuscitação cardiopulmonar nos recém-nascidos, com o uso da ventilação por pressão positiva, que não pode ser iniciada com uma concentração maior que 65%, maior ou igual a 65%. Então, ao ser iniciada a ressuscitação cardiopulmonar, nos recém-nascidos pré-termo é que não pode se iniciar com uma oferta de oxigênio muito alta, elevada, tem que ficar entre 21% a 30%. Agora aqui é na oferta de oxigênio a 100% sendo aplicados ao mesmo tempo que as compressões torácicas, tá bom? Então essa é a diferença. E assim que houver a recuperação da frequência cardíaca, essa oferta de oxigênio a 100%, ela deve ser reduzida gradativamente, alcançando uma média de 21% a 30%. Beleza, gente? Então, sobre a oferta de oxigênio, são essas as informações. Agora vamos para a próxima diretriz. A próxima diretriz fala do uso da epinefrina durante a ressuscitação cardiopulmonar dos neonatos, e com relação às diretrizes de 2010, ela não sofreu nenhuma alteração, nem quanto à sua administração, o seu uso, e nem quanto à administração do volume. Então, as mesmas diretrizes de 2010 permanecem em vigor até hoje. A epinefrina ela continua sendo recomendada como um vasopressor na parada cardiorrespiratória em pediatria, e ela é recomendada para situações potencialmente fatais de anafilaxia. As pessoas que têm risco de anafilaxia, geralmente elas já levam os seus autoinjetores de epinefrina, e muitas vezes tem 2 doses lá, uma de reserva para ser administrado. Por exemplo, se quando os sintomas da anafilaxia não se resolverem com uma dose inicial de epinefrina,
e o serviço móvel de emergência ele for demorar mais ou menos uns 5 a 10 minutos, aí sim pode-se administrar uma segunda dose de epinefrina. Geralmente essas pessoas que têm risco de sofrer anafilaxia, elas já estão precavidas e já levam as suas dosezinhas na bolsa ou no bolso. A explicação para a recomendação da epinefrina é porque foi realizados estudos no ambiente extra-hospitalar e foi constatado que a epinefrina estava associada a uma melhora do retorno da circulação e da sobrevivência à admissão hospitalar, mas não necessariamente a alta hospitalar. Então, sobre o uso da epinefrina é isso, ela continua sendo usada, foi recomendada e agora nós vamos para a próxima diretriz. Agora eu vou falar da hipotermia terapêutica pós-ressuscitação em ambientes com recursos limitados. É uma diretriz que foi atualizada. Então é importante saber que em áreas onde se tenha muitos recursos, abundância de recursos, a hipotermia terapêutica ela é induzida para bebês com mais de 36 semanas de gestação, com evolução moderada a intensa de encefalopatia hipóxico-isquêmica. O que é isso? Então, isso é uma síndrome hipóxica isquêmica causada pela mistura da redução do oxigênio no sangue com o aumento do dióxido de carbono. Isso daí ocasiona asfixia. A redução do oxigênio e o aumento do gás carbônico é caracterizado por esta síndrome e causa asfixia. E, consequentemente, também causa a falta de perfusão nos tecidos, que é a isquemia. Então é isso que é essa síndrome e elas não foram revisadas, não foram alteradas, as recomendações continuam as mesmas de 2010 em vigor até hoje. Agora a mudança é que ela é recomendada também em ambientes com recursos limitados, ou seja, quando tiver ausência de pessoal qualificado, poucos equipamentos inadequados, a hipotermia terapêutica ela deve ser administrada mediante protocolos claramente definidos. Essa é a mudança. Iguais ou similares aos utilizados nos ensaios clínicos e nas instituições com recursos para o tratamento e acompanhamento multidisciplinar. Isso é que foi acrescentado em relação à de 2010, porque antes não tinha essa recomendação da hipotermia terapêutica ser utilizada em ambientes com poucos recursos. E agora eles acrescentaram que pode sim, se tiver protocolos claramente definidos. E o porquê dessa diretriz é para aumentar as opções de tratamento. A próxima diretriz é com relação a quando se deve manter ou suspender a ressuscitação, baseado no APGAR de 0 a 10 minutos. É uma diretriz que foi reconfirmada, pois não foram publicados novos dados que justifiquem uma mudança nessa recomendação de 2010 para cá sobre manter ou suspender a ressuscitação. É importante saber que o APGAR de 0 a 10 minutos ele continua sendo um forte fator de previsão na mortalidade e morbidade, número de mortos e número de doentes, em bebês prematuros e nascidos a termo. Mas a decisão sobre manter ou suspender os esforços de ressuscitação, ela tem que ser individualizada e ouvir o desejo da família quando tiver tempo para uma conversa antecipada. E as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria mencionam que em recém-nascidos pré-termo com assistolia, após 10 minutos de reanimação, é razoável interromper os esforços de ressuscitação e dar o óbito. Mas isso daí depende de vários fatores, mas isso daí tem que ser avaliado cada caso. A próxima e última diretriz relacionada a esse tema é que é sugerido pelas diretrizes que o treinamento de ressuscitação neonatal ele venha a ocorrer com mais frequência, não no intervalo que acontece atualmente, de 2 em 2 anos, mas que ele venha a ocorrer com mais frequência, com um período mais curto do que esse que ocorre atualmente. Agora, pessoal, finalizo mais uma videoaula. Deixo o meu agradecimento pela atenção de vocês, por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam também de se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!